Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Primeiramente, feliz ano novo para todo mundo, né? Porque hoje é o nosso primeiro estudo após a virada do ano. Então, que 2022 ele seja de fato um ano de renovação para todos nós, né? A nossa renovação interna, que a gente possa se esforçar cada vez mais para reconhecer as nossas falhas, e para poder transformá-las, né? A gente só consegue transformar aquilo que a gente reconhece como necessário para mudar. Então, que a gente pratique a frase tão falada muito superficialmente, né? Que a mudança começa em nós, que a gente mude dentro do nosso coração para que a mudança aconteça no nosso planeta, ao nosso redor. Então, que comece por nós, né? Então, isso é muito verdadeiro e muito apropriado e muito necessário. Que a gente tenha mais compaixão, indulgência, empatia, que a gente se dedique muito mais ao trabalho no bem, né? Deixando de lado as nossas vontades tão supérfluas, né? Que a gente possa se dedicar de fato ao esforço de se tornar pessoas melhores, né? Então, que Jesus nos abençoe, continue nos abençoando, que Ele nos abençoa sempre, e que sigamos com um ano rico e abundante em amor, né? Então, vamos lá. O capítulo de hoje, ele é o capítulo 74, né, do livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, e psicografado pelas mãos do nosso amado Chico Xavier. O capítulo é o 74, intitulado Mãos Limpas. E o versículo que o Emmanuel escolheu foi de Atos, né, dos Apóstolos, e 19:11. E ele fala da seguinte forma: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. E aqui abrindo parênteses, eu acho importante dizer que neste caso, neste versículo, mãos, né, tem um significado, na verdade é um símbolo, né, que significa a ação do homem no serviço do bem, né, a potência do espírito em servir a Deus, né. Não é de fato se relacionando com as mãos, né, materialmente falando, né, mas significa mãos à obra, né, o quanto estamos disponíveis para trabalhar genuinamente, né, em prol de uma missão muito maior, né, de um propósito muito maior. Então, porque não basta ter essas mãos, né, essa força de trabalho guardada, mas é preciso que ela seja qualificada para que possa ser escolhida, né, dentre tantas outras potências em servir a Deus que todos temos, mas a gente deixa guardadinho, né? Então vamos lá, né? E ele começa assim: o Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. Então, Paulo aqui ele se apresenta como um intermediário das maravilhas do Pai, como um meio, né, um médium, porque um médium das forças da vida, um médium, um intermediário, um meio de ampliar, de espalhar a boa nova, né? Então, na verdade, porque nós todos somos chamados a ser esse intermediário, né? Com certeza, né? Deus não escolhe uns e deixa outros. Ele faz o chamado para que sejamos todos intermediários dessa obra maior. E aquele que está com as mãos limpas, né, ou seja, se esforçando para estar preparado,
ele escolhe, né? Então, porque nós pensamos, é claro que, e todos nós sabemos que somos potencialmente médios intermediários dentro de uma reunião mediúnica, seja em que grau for de mediunidade, né, ostensiva ou não, independente do instrumento que temos para ser esse intermediário, né? Intermediário na psicografia, na mensagem dos espíritos benfeitores que nos auxiliam, em todos os trabalhos que permeiam uma casa espírita, uma igreja, um templo, né? Então, mas também nós somos médiuns intermediários do bem, né? Nós somos médiuns intermediários quando espalhamos a Boa Nova, né? Somos também esse intercâmbio entre o que nós já adquirimos como percepção do amor de Jesus, do amor de Deus por nós, e espalhamos isso ao nosso redor. Então, nós que na verdade escolhemos ser ou não esse intermediário, né? Porque nós sabemos que assim como somos muitas das vezes, né, os intermediários do bem, espero que na maioria delas, mas ainda carregamos e ainda podemos ser, dependendo das nossas escolhas, né, do que carrega o nosso coração, o nosso sentimento, os nossos pensamentos, também podemos ser intermediários do mal que ainda reside em nós, né? Seja por ignorância, seja por inércia, seja por teimosia. Então, quando nós focamos nas coisas passageiras, né? Somente na necessidade que nos resguarda, que nos conforta, nós deixamos de ser intermediários do bem para deixar o egoísmo tomar conta, né? Então, o Paulo, ele tinha essas mãos limpas porque ao longo da sua jornada o seu burilamento foi árduo, profundo, e ele pôde ouvir o chamado, né, de Deus. E aí ele segue dessa forma, vamos lá. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentem mãos limpas. E o Paulo possuía essas mãos limpas, né? E de que forma essas mãos limpas se apresentam, né, para o nosso entendimento? Sempre lembrando que é um sentido simbólico essas mãos limpas, né? Essas mãos limpas, elas nos retomam a um coração renovado, né? A um esforço contínuo em lutar contra as mazelas que fazem morada em nosso coração, né? Sobre as nossas dificuldades, em primeiro reconhecer o que ainda carregamos, né? Orgulho, egoísmo, vaidade, ciúme, o pensamento somente no nosso bem-estar e muito pouco no outro, né? Então, essas são aquilo tudo que tem que ser transformado. Então, a partir do momento que você passa, né, direciona o teu olhar não mais para o próprio umbigo, e sim para o bem-estar dos que necessitam, dos que estão ao seu redor, dos que sofrem. Então nós começamos a mudar as nossas mãos, né? Elas começam a ficar limpas, ou seja, o nosso querer começa a mudar de olhar. Quando nós começamos muito inicialmente, claro, né, em se tratando da humanidade, a gente começa a ser capaz, né, de demonstrar o preparo para que Deus nos escolha. Na verdade, nós escolhemos ser escolhidos, porque convidados nós somos o tempo inteiro por Deus.
até porque, né, todos nós conhecemos, né, a frase tão profunda, né? Muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque, na verdade, a gente esquece de nos prepararmos para que a colheita, né, a semeadura seja feita por nós também, para que juntos possamos contribuir para que a humanidade caminhe, né, para a sua evolução. Então, quando a gente tem o olhar voltado para o bem comum, começamos a estar preparados para ouvir o chamado, né, como eu falei. E Emmanuel prossegue. Muitos espíritos mais convencionalistas que propriamente religiosos encontram nessa notícia dos atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos ao apóstolo Paulo. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado sem apreciar o trabalhador militante, né? Então, como eu já falei, na verdade, a escolha de abraçar ou não a proposta do Evangelho é nossa. E Paulo, ele levou muito tempo, né? A sua jornada espiritual, ela foi longa, né? Como não ser, né? Então, ele teve que lutar contra todas as suas dificuldades internas, né? Para deixar aquele homem velho e se renovar, né? Isso não foi uma coisa escolhida por Deus, como se fosse uma atitude humana, né? Vou escolher o Paulo porque eu quero o Paulo, né? Como se fosse um privilégio. Não, na verdade, Deus respeita o nosso livre-arbítrio, né? É claro que temos um livre-arbítrio de acordo com aquilo que possamos decidir, sem que prejudicamos fortemente o nosso caminhar. Então, mas Deus, ele respeita o nosso livre-arbítrio, ele não impõe nada para nós. Ele nos deixa livres para as nossas escolhas, dependendo do nosso grau evolutivo, lógico, né? E aí sim decidimos ou não abraçar a causa. E Paulo fez essa escolha, né? Mas isso se deu com muito sacrifício, né? Com muita renúncia. E muitas das vezes a gente se atenta somente, né, para aquilo que ele se transformou. E Emmanuel prossegue. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? Raros indagam relativamente a isso. E aí eu acho assim, todos, não sei se a maioria conhece, mas acredito que sim, se não, né, façam essa leitura, se possível, do livro Paulo Estevão, né? Porque no Paulo Estevão, naquele livro que eu acho que é uma bênção divina, ele retrata toda a trajetória espiritual de Paulo, desde o início, de como de fato Paulo era, de todas as dificuldades que ele passou para se transformar, para se renovar. Então tem aquele passo a passo, como ele lutou, como ele não tinha consciência, né, da sua prepotência, da sua vaidade, como ele teve que trabalhar tudo isso com muita humildade, com muita simplicidade também, para se tornar um tarefeiro renovado do Cristo, de Deus, obviamente, né? Então ele se entregou de corpo e alma verdadeiramente a servir a Deus com Jesus. E a gente acaba que não tem esse olhar para toda essa trajetória de Paulo. Quando se fala em Paulo, na verdade a gente olha o que o Paulo as suas benfeitorias, com todas as pessoas ao seu redor, né? Tudo que ele ajudou, tudo que ele fez transformar no outro através das suas mãos limpas, mas sendo intermediário
né? Então a gente acaba olhando somente, né, depois da sua transformação, a presença de Jesus, né, em Damasco, junto com ele, onde ele abre, a luz acontece, né? Então a gente só pensa, acaba olhando, tendo um olhar focado só para esses momentos e não de toda a sua trajetória difícil como é a nossa, né? Então temos que ter esse cuidado, né? Eu acho muito importante que a gente, quem puder, né, ler Paulo Estevam, eu digo que é uma leitura que nos remete o tempo inteiro, nos coloca no lugar de aprendizes, mas com muita humildade, viu? É um exemplo a ser renovado todos os dias, né? O exemplo que eu digo, o exemplo que o Paulo nos dá é sobre tudo, e que a gente possa seguir nos esforçando, obviamente, né? Cada vez mais. E aí Emmanuel prossegue. Recordemos que o amigo da gentilidade fora rabino famoso em Jerusalém, movimentara-se entre elevados encargos públicos, detivera dominadoras situações. No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o Evangelho sob zombarias, açoites, aflições e pedradas. Então, Paulo não foi um caminhar simples, como não deve ser mesmo, né? Então, se nós acharmos que se dedicar a se transformar e a servir a Deus, né, com Jesus, não há trabalho, não há renúncia, esquece, né, gente? É uma ilusão isso. Então, Paulo, ele foi pura renúncia a tudo, a tantos, né, regalias, a tantas regalias, ao seu estilo de vida, ao que ele era, né, referente à sua prepotência, às suas dificuldades de lidar com o outro, de compreender o que o outro não compreendia. Então foi uma batalha forte, né, fora do normal. E assim que a gente deve compreender, né, que a nossa transformação, o trabalho com a Boa Nova, com o Evangelho, ela é permeada por dificuldades tantas, né? Muito mais dificuldades do que bonança do que tranquilidade, porque não dá para ser de outra forma, né? Aí eu fico imaginando, né, quando a gente estuda sobre a vida de Paulo, ou lê, né, ou estuda o livro Paulo Estevam, a gente vê o quanto ele renunciou, o quanto ele teve que lidar com a incompreensão dos outros, com os açoites, com as zombarias. Ele foi taxado de louco, ele, né, se isolou por um tempo para se encontrar também. Ele vivia do simples, do mínimo. Então, assim, é muita renúncia, né? Mas a gente precisa mudar o nosso coração, né, o nosso olhar, para que a gente possa começar a ter as mãos limpas para espalhar a Boa Nova, né, como Paulo fez, não comparando, né, o que a gente conhece de Paulo depois da sua trajetória, mas antes, né, de todo o esforço que ele teve que fazer, de toda a dificuldade. E porque a gente, imagina, a gente quando está dentro de um trabalho, na primeira dificuldade que a gente se esbarra, seja por incompreensão mesmo, né, dos outros, seja por não conseguir aquilo que você deseja naquele momento, a gente já desiste, já fica desanimado, né? Imagina, né, as outras dificuldades muito maiores, todas as renúncias que os apóstolos tiveram que vivenciar para seguir de fato o Cristo, né? E lógico, o Deus, né? Nosso Pai misericordioso. Então a gente é tão ainda infantil em relação a isso, porque a gente vê a dificuldade em tantas coisas tão pequenas que às vezes
é difícil compreender a renúncia vivida por Paulo, né? E Emmanuel prossegue. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. Então, Paulo, ele era sempre muito simples, muito humilde, né? Ele não utilizou toda a sua, todo o seu conhecimento já adquirido para conseguir, né, permanecer ou mais regalias, para ter poder, para humilhar as outras pessoas, algum bem material oriundo da sua missão, né, da sua proposta maior. Ele não tinha pretensão de riqueza, não tinha títulos de reconhecimento, não. Ele só queria pregar a boa nova, ele só queria contribuir, né, na seara de Jesus, né? Ele só queria apresentar à humanidade um Deus misericordioso, justo, bom, benevolente, e é isso que ele fez durante a sua trajetória, né? Considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes junto à humanidade, né? Então, assim, Deus, ele não mudou, né? Ele continua o mesmo. Às vezes a percepção é de que, poxa, a impressão que se tem muitas das vezes é que parece que no passado era muito evidente, né? Era muito mais evidente o trabalho de alguns ícones, né? Que nortearam a humanidade e fizeram da renúncia, né, o seu dia a dia, que se dedicaram à missão do bem, do amor, e parece que hoje não, né? Isso não Deus deixou de estar presente para que isso continuasse permeando toda a nossa trajetória de evolução da humanidade. Não. O que pode, na verdade, acontecer é que existam hoje menos pessoas, né, filhos dispostos a essa mudança, a trabalhar, né, as mãos para se tornarem limpas, para que possamos servir de instrumentos do Pai. Então, na verdade, a gente precisa prestar atenção nisso, né? Não foi o Pai que mudou a sua estratégia, a sua forma de nos conduzir para o bem e para o amor. Ele precisa de nós, de cada um de nós, para que cada um evolua, né, mude, se transforme internamente e em se fazendo isso, leve o seu irmão, né, junto, não deixando ninguém para trás. Então, ao passo que avançamos, a gente pode ajudar um pouquinho mais a humanidade, seja em todas as tarefas, em todas as missões que se apresentem para nós, em todas as encarnações. Então, é dessa forma que a gente constrói as nossas mãos limpas, que a gente consiga ser esse vaso transparente, limpo, para que receba a essência do amor, né, que nos é apresentado todos os dias, todas as horas, na nossa vida cotidiana, né, para que um gesto de amor seja realizado ali. A gente não enxerga, muito pelo contrário, a gente anda tão para dentro de nós mesmos, né, sem olhar ao redor, que às vezes essa transformação tão necessária ela não acontece porque nós não ouvimos o chamado. Estamos muito atentos para aquilo que nos traga conforto individual, né? Então, Emmanuel, já no final da sua explanação, né, do texto, ele fala: tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. Então, eu acho que a mensagem que fica, e ela é muito propícia até
né, para o início de um novo tempo, de um novo ano criado, né, pela humanidade, é que a gente precisa renovar os nossos sentidos. A gente precisa esvaziar nosso coração daquilo que faz com que a sombra crie espaço, crie raiz dentro da gente. Então a gente precisa esvaziar, né, do orgulho, da vaidade, da prepotência, cada dia um pouquinho mais, porque isso não é feito mecanicamente, né? A gente precisa pensar, né, ainda para poder ter atitudes de transformação, né? Então, disciplinar nossos pensamentos, nossas atitudes, né? A gente precisa ainda mecanicamente conduzir algumas atitudes nossas, sem que ainda seja aquilo genuíno, transformado, mas é assim que começa. Então, que a gente possa a cada dia tornar esse esforço mais constante. A gente precisa enxergar mais a dificuldade de quem está ao nosso lado, né? De quem está ao nosso lado. A gente precisa reconhecer no outro uma oportunidade de servir ao Pai, porque é uma via de mão dupla, né? Então, assim, a gente quando tem esse olhar mais amplo, olhando, enxergando o nosso irmão como parte de nós, na verdade a transformação, o ganho, na verdade, é nosso. Nos tornamos muito mais felizes, porque nós somos movidos pelo bem, nós somos criados, né, fruto do amor, né? O amor está dentro de cada um de nós, no nosso coração. Então a gente precisa ouvir o chamado de Deus, que é feito todos os dias. Esse convite, ele não tem interrupção. Então que a gente possa se preparar para escolher ser escolhido, que a gente possa conduzir a nossa vida pensando num todo, né? Ter um olhar ampliado, porque realmente viemos fazer aqui. Viemos nos conduzir como pessoas melhores, né? Nos conduzir num caminho que nos leve à transformação e assim criar condições para que Deus, precisando tanto, né, de mãos para, junto com Jesus, junto com todos os espíritos que estão aqui, cuidar de todos nós, a caminho da luz, a caminho da evolução desse planeta, né, desse mundo transformando, que agora estamos nesse período de regeneração, caminhando para a regeneração, que a gente possa se unir a esse chamado, né, a esse trabalho, a essa missão, a esse caminhar em busca da luz, né? E aí, sendo a luz que Deus precisa que sejamos, sendo a luz que Jesus nos apresentou com todo o seu amor, com toda a sua misericórdia, com toda a sua humildade e simplicidade, estando entre nós, se despindo de tudo aquilo, né, que Ele representa como espírito puro, e Ele encarnou para nos apresentar o caminho do bem, de que forma nós teríamos que conduzir a nossa caminhada. Então, que tenhamos esse amor construído dentro de nós, aos poucos, mas sem parar, sem perder o foco, sem ter outra coisa a não ser o bem comum, né? O amor entre todos. E é isso, meus irmãos. Espero que a gente reflita cada vez mais sobre aquilo que nos move, aquilo que fazemos, aquilo que nos conduz,
o quanto estamos nos esforçando para ter essas mãos limpas que Paulo, ao longo da sua vida, foi desenhando, né? E aí, mãos limpas, que significam disponibilidade, que o Espírito, a potência do Espírito em servir a Deus, né? A essa causa maior, que é seguirmos juntos para sermos um, para sermos o amor, que somos, na verdade. Obrigada a todos, fiquem com Jesus, que o nosso ano seja muito produtivo e que possamos ter muitas portas abertas, né? E Deus espera que nós tenhamos a porta do nosso coração aberta para que Ele possa entrar e achar ali a condição de sermos seus servos, né? Servos dedicados à sua causa. Que todos nós sejamos conduzidos a um mundo ditoso, a um mundo puro, a espíritos puros. É isso, né, que Deus quer de nós. E é isso que Jesus segue conduzindo esse planeta, né, essa terra. A sua missão é nos levar até a condição de espírito puro. Então Ele cuida de nós passo a passo, né? A cada geração, a cada transformação da humanidade, do planeta, enfim, dos corações. Então que nós possamos deixar a nossa porta aberta do coração para o amor entrar e fazer morada. Porque o amor, quando eu digo entrar, é porque ele está lá dentro, né? É porque nós somos feitos com amor, né? Nós somos o amor. Só que a gente às vezes fecha as portas, deixa a janelinha, só uma janelinha encostada, e a gente fica assim, né, no comodismo por muito tempo. E Deus quer que a gente abra as nossas portas do coração para que esse amor que existe aqui, ele saia, ele se amplifique, que ele tome conta da nossa vontade, da nossa atitude, do nosso pensamento, da nossa alegria em servi-lo, porque Deus é perfeição, Deus é amor, né? E Ele nos deu seu Filho Jesus para nos conduzir, né, por essa estrada. Muito obrigada, meus irmãos. Fiquem com Jesus. Um beijo a todos. Viu? Obrigada.